Bom dia, espero que tudo esteja bem contigo, gozando de boa saúde e alegrando-se na esperança de tempos melhores. Nesta etapa de nossa formação, veremos sobre o movimento eucarístico jovem, como o braço juvenil do Apostolado da Oração, que hoje recebe o nome de Rede Mundial de Oração do Papa. O grande interesse que a Igreja tem pelos jovens, a ponto de confiar ao Apostolado da Oração, hoje, uma rede mundial de oração do Papa, um movimento bastante representativo, como o movimento eucarístico jovem, mostra bem a consciência que a Igreja tem de que, se quiser transformar este mundo para melhor, deve começar pelos jovens, os quais são figuras-chave para a transformação da sociedade. Falar sobre os jovens hoje remete ao tema da juventude. Longe de fazer referência apenas a uma fase passageira da vida, compreendendo um ciclo que vai da infância à maturidade, a juventude é um conceito, uma construção sócio-histórico-cultural. Trata-se de uma fase da vida de profundas mudanças, de descobertas, de questionamentos, de opções e decisões, com muitos desafios que interferem no comportamento dos jovens, em sua maneira de pensar, de fabular, de agir, bem como em sua tentativa de ocupar o seu espaço na sociedade, garantindo assim seus direitos, fazendo-se ouvir e serem respeitados em seus sonhos, seus projetos de vida e em sua dignidade. O tema da juventude vem despertando o interesse de vários setores da vida social, principalmente no âmbito da Igreja, tendo de um lado os graves problemas vividos pela juventude, principalmente pela falta de sentido da vida, com suas consequências, de outro, a capacidade que os jovens têm de reivindicar seus direitos, anseios e potencialidades, como nos últimos tempos nós temos visto nas manifestações dos jovens que saem às ruas aí para reivindicar seus direitos, para reivindicar aquilo no qual eles acreditam. Falar sobre o movimento eucarístico jovem, bem como a sua importância para os dias de hoje, merece que voltemos nosso olhar para o contexto sociocultural no qual se encontra uma juventude bem distinta daquela que um dia fomos. Vivemos numa época que passa por profundas transformações e que são decisivas para a formação da personalidade dos jovens. Uma das principais mudanças que ocorrem em nosso tempo é uma exacerbação da subjetividade, que com a autonomia do indivíduo, que tem por referencial não mais os valores da religião, mas a própria razão, passa a caracterizar-se pelo individualismo, que supõe uma vida egoísta, voltada exclusivamente para si, de modo que tudo gira em torno de seus interesses. Naturalmente, demonstra pouca ou nenhuma solidariedade para com o outro. O individualismo fatalmente associa-se a um jogo de interesses calculistas, que, envolvendo um utilitarismo vulgar, em que as pessoas só valem enquanto se colocam ali a serviço de seus interesses, bem como o consumismo, fragiliza os laços familiares e sociais. O individualismo associa-se também a uma outra característica da subjetividade, que é uma prática hedonista, cujo imperativo é sempre o gozo do prazer, que associado ao dever de ser feliz, vai evitar o sofrimento a todo custo, sendo, portanto, incapaz de relacionar-se com a dor como parte da condição humana, seja em relação a si próprio ou ao outro, a cuja dor vai se mostrar insensível. Associado à subjetividade, teremos também uma atitude narcisista. O narcisismo é um termo que lembra o mito de Narciso, um personagem grego, de uma beleza estonteante, porém arrogante e orgulhoso. E quando viu sua imagem refletida em um lago, apaixonou-se por si mesmo e, ao querer fundir-se com a sua própria imagem, caiu no lago e se afogou. Então, narcisismo, portanto, consiste no amor a si próprio, à sua própria imagem, que fomenta o isolamento, fazendo com que o indivíduo passe a empenhar-se somente em torno de si, esquecendo-se do restante das pessoas. No campo social, principalmente devido a essas transformações na dimensão da subjetividade, temos uma realidade bastante contrastante. Longe de ser uma sociedade harmônica, fundada sobre os laços de justiça, solidariedade e fraternidade. A vida social hoje é marcada por profundas desigualdades sociais, causadoras da pobreza, da miséria, da fome, do desemprego e da crescente violência. E as relações humanas, com o enfraquecimento dos valores substantivos próprios da religião, os quais se encontram relativizados na pós-modernidade,
essas relações humanas se dão sob o signo da indiferença e não da solidariedade, como era antigamente, em que já não se tem mais o devido cuidado, o interesse, a consideração pelo outro. E observa-se também uma falência das instituições, né? Devido ao discurso racionalista próprio de um mundo secularizado, instituições como a família e a própria religião estão cada vez mais desacreditadas, e seus discursos, né, considerados ultrapassados para os dias de hoje, já não convencem mais a maioria dos jovens de hoje. E todas essas transformações, dentre tantas outras, fazem com que vivamos em uma sociedade marcada pelo egoísmo, pela indiferença, pela fragilização nas relações interpessoais, o que conduz a um profundo vazio existencial, resultando na falta de sentido da vida. A falta de objetivo à vida nos jovens leva-os à angústia, à depressão, à autodestruição através do consumismo de drogas, da alienação e todas as formas de vício. E eles vão buscar ali as compensações, as frustrações ao seu vazio interior e à falta de sentido da vida, principalmente nas drogas. Frente a essa realidade de verdadeira desarmonia na sociedade, da fragilização nas relações interpessoais, mergulhada no mais profundo vazio existencial que acomete os jovens de hoje, a pergunta que soa também como um desafio é: como enfrentar esse tipo de estado a que chegou a sociedade nos dias de hoje, que ao perder a bússola que a conduzia, está totalmente sem controle, como um trem sem maquinista, ou mesmo como um Boeing 707 com freio de bicicleta. E aí nós temos, né, a Mafalda, que diz: se a gente não se apressa e transforma o mundo, logo o mundo transforma a gente. Essa frase é dessa personagem, Mafalda, de tirinhas criadas pelo cartunista argentino Quino, né, que faleceu recentemente, no dia 31 de setembro desse ano. Ela ilustra bem o que pode acontecer aos jovens de hoje, né? E se nossa igreja, bem como outras igrejas cristãs ou mesmo outras religiões, não fizerem alguma coisa, eles podem simplesmente perder totalmente a sua imagem e semelhança a qual foi criada por Deus. Ou seja, cair num vazio existencial cada vez mais profundo, se envolvendo com as drogas, com as criminalidades e com todo tipo de violência. A resposta a esse vazio existencial que verificamos na sociedade de hoje somente pode ser dada por aquele que é a fonte de sentido para a vida, ou seja, Jesus Cristo. Ele é a força para vencer o vazio existencial. É o caminho, a verdade e a vida, conforme ele mesmo se autoproclama. É nesse contexto de profundas transformações, né, de mudanças significativas, sobretudo no âmbito da subjetividade, que se insere o movimento eucarístico jovem, o MEG, que é a grande esperança da igreja para o futuro de uma sociedade em que reinam o amor, a justiça e a paz. O MEG é um movimento internacional de formação cristã, destinado a adolescentes e jovens de ambos os sexos, compreendendo a faixa etária de 5 a 25 anos de idade, propondo-lhes como estilo de vida aquele vivido por Jesus. Então a proposta do MEG é viver como Jesus viveu. O movimento tem por finalidade guiar os jovens a uma relação amorosa de coração a coração com Jesus, fundamentada em uma espiritualidade eucarística, a fim de viver como cristãos adultos no compromisso da fé que se coloca a serviço dos irmãos em resposta aos desafios da humanidade. Sob a presença do MEG no mundo, dos 5 continentes, o MEG encontra-se presente em 59 países. A história do MEG se dá praticamente em paralelo à própria história do apostolado da oração, que surgiu em 1844, significando, portanto, as raízes primeiras ali do movimento eucarístico jovem, já que vai herdar do apostolado da oração aquilo que é a sua essência hoje, inclusive no que se refere à sua espiritualidade eucarística. Então, o MEG tem suas raízes na criação do apostolado da oração, em 1844. Que, como vimos, né, na etapa de formação do apostolado da oração, foi fundado pelo padre Francisco Xavier Gautrelet, propondo aos estudantes do seminário por ele dirigido que se dispusesse a orar e oferecer os afazeres da vida cotidiana pela missão da igreja. O ano de 1865 pode ser considerado o momento de fundação do MEG, com a entrada de crianças e adolescentes para o movimento,
que com o dinamismo dado ali pelo padre Henri Ramier, logo passará a contar em todo o mundo com 100 mil crianças e adolescentes, dentre os quais consta Santa Teresa de Lisieux, que nele se ingressou aos 12 anos de idade. Em 1910, tendo por motivação os novos decretos do Papa Pio X, com destaque para o decreto Quam Singular, que mudou a idade para se receber a comunhão, baixando de 12 para 7 anos, considerada ali a idade da discrição, em que a criança já sabe distinguir a diferença do pão eucarístico, do pão comum e corporal, né, a idade a qual também é propícia à confissão dos pecados. A partir de 1910, então, o apostolado da oração vai manifestar o seu desejo de favorecer a comunhão das crianças e adolescentes, convidando-os a interceder pela paz do mundo, no período em que eclodia ali na Europa, em toda a Europa, vários conflitos, e que posteriormente vieram resultar na Primeira Guerra Mundial. E no ano de 1914, acontece em Lourdes, na França, o Congresso Eucarístico Internacional, o qual convoca uma grande liga eucarística de crianças que suscitaria desde a infância um movimento geral voltado à Eucaristia. E em 1915, animados por esse impulso dado pelo Congresso Eucarístico, alguns grupos se organizam e, para dar um nome ao movimento que se iniciava com a formação daqueles grupos, falou-se em línguas eucarísticas, em cruzadas de oração infantil, mas o nome que pegou mesmo foi o da Cruzada Eucarística, que é o que antecedeu o atual movimento eucarístico jovem. Em 1960, por ocasião do 50º aniversário do decreto do Papa Pio X sobre a comunhão frequente, sobre ali a alteração da idade dos jovens, né, para se comungar, ou seja, baixando de 12 para 7 anos, o Papa João XXIII vai se referir não mais à cruzada, mas a movimento eucarístico, e que isso viria a se consagrar, né, o reconhecimento oficial da denominação do movimento eucarístico jovem, pela Assembleia de Cardeais de Bispos da França, em 1962, que vai reconhecer ali oficialmente o nome, né, Movimento Eucarístico Jovem, que está ali como um braço juvenil do apostolado da oração, que hoje se tornou uma rede mundial de oração do Papa. Sobre a relação do movimento eucarístico jovem com a rede mundial de oração do Papa, nós temos que o MEG é o braço jovem da rede mundial de oração do Papa, antigo apostolado da oração, que foi confiado à igreja aos cuidados dos jesuítas, né, a Companhia de Jesus, e que após o processo de recriação tornou-se a rede mundial de oração do Papa. O MEG é a antiga cruzada eucarística, né, que passou por uma renovação em 1962 e recebe o nome atual de Movimento Eucarístico Jovem, que teve grande êxito em diversos países em torno da metade do século XX, não só ali na Europa, como no mundo inteiro. Então nós temos que a renovação do MEG teve início na França, em 1962, ano em que recebeu o novo nome, né, que no decorrer dos anos passou a ser adotado nos demais países ao redor do mundo. O que se tem em comum entre o MEG e a Rede Mundial de Oração do Papa? Em primeiro lugar, uma espiritualidade eucarística, que implica uma configuração da própria vida à vida e ao coração de Jesus, em vista a um agir missionário na realidade cotidiana e no serviço da própria igreja. Temos que o oferecimento do dia era a forma com que os fundadores do apostolado da oração dispunham para participar da missão de Cristo em sua vida cotidiana, que agora é seguido pelo MEG e que consistia em começar o dia oferecendo ali generosamente suas vidas em docilidade ao Espírito Santo. Ao oferecimento do dia segue-se a prática concreta, que se traduz na expressão da missão, consistindo em orar e trabalhar, de forma a tornar realidade o que se propõe no oferecimento do dia. Ou seja, fazer de todas as ações desenvolvidas no dia também uma oração. Buscar por encontrar a Deus em todas as vidas, para em tudo amar e servir. Nisso consiste essa prática concreta, de colocar as tarefas da vida cotidiana na presença de Deus. Também o MEG vai herdar aí do apostolado da oração, né, e tem em comum aí com a Rede Mundial de Oração do Papa, a oração e o exame de consciência ao final do dia, que é a oportunidade que se tem no momento do recolhimento ali para dormir, de repassar o que Deus fez
em suas vidas, né? Desde o oferecimento do dia ao final. Sobre o que é o MEG hoje, nós temos que os próprios jovens que participam desse movimento se autodenominam dessa forma. Somos jovens que queremos dizer ao mundo que nossa alegria juvenil brota do encontro com Deus, de amar desinteressadamente, de olhar para a nossa história com esperança, do projeto de Jesus, que nos entusiasma e nos leva a agir. No que se refere à relação do movimento eucarístico jovem com a igreja, nós temos que é tarefa específica do MEG ensinar os adolescentes, os jovens, sobre o sentido e pertença e permanência na igreja, né? Indicando-lhes hábitos e propondo-lhes a experiência da vida eucarística, preparando-os para o seu compromisso eclesial adulto. Então, o MEG é para o outro, não é para si, né? Pegando ali o exemplo de Jesus, de uma vida de alteridade e de altruísmo profundo, ou seja, não só ser capaz de amar o outro, mas ser capaz de dar a vida pelo outro, o MEG não trabalha para si. Está a serviço da igreja em comunhão com o serviço pastoral, ou seja, no engajamento, ali preparando os jovens para um dia também se engajar nas próprias pastorais. E assim ajuda na missão da igreja, né? Através da formação daqueles que amanhã vão estar não só como cidadãos de amanhã, mas como também de um cristão atuante dentro da igreja. E o MEG é um acréscimo muito importante à igreja, devido principalmente à sua espiritualidade eucarística, né, vinculada aos diversos carismas, aos serviços e aos movimentos da igreja. E também há de se observar o vínculo, né, com a hierarquia e com a própria pastoral da igreja, a partir de sua presença ali como o braço juvenil da Rede Mundial de Oração do Papa, que tem como cabeça o próprio Papa. Na sua relação com o mundo, o MEG coloca-se a serviço dos desafios da humanidade, sobretudo aqueles ali indicados pelo Papa Francisco, né, na sua intenção de oração do mês, nas suas intenções do mês, e da missão da igreja. E a formação do MEG está toda orientada para o serviço, né, para dar a vida de modo a dar a vida ao outro ao estilo de Jesus, ou seja, em atos de alteridade e de altruísmo, e trabalhar por um mundo mais justo e misericordioso. O MEG tem por objetivo a formação com espírito crítico positivo, ou seja, ter uma consciência crítica, ser capaz de fazer uma leitura dos sinais dos tempos, né, para que aponta o rumo onde deve agir o próprio MEG, né, com capacidade de valorizar e dialogar com o mundo de hoje, né? Propondo ali como alternativa a uma vida mundana, uma vida sem sentido, né? que mergulhada no vazio, num profundo vazio existencial, uma vida em conformidade com o Evangelho, moldada ao estilo de Jesus, né? No modo de ser de Jesus, e em vista à dignidade das pessoas. Por ter sido confiado à companhia de Jesus, aos jesuítas, né? Naturalmente a espiritualidade do MEG é uma espiritualidade de fonte inaciana. Ou seja, tem por fonte os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, fazendo dela uma espiritualidade essencialmente eucarística. Essa espiritualidade tem por ponto de partida a vida real dos adolescentes e jovens, né, ali em todos os níveis, na sua etapa física, psíquica e espiritual, oferecendo-lhes uma formação que considera suas carências, suas necessidades, bem como seus talentos e suas próprias capacidades. Os adolescentes do MEG são convidados a estabelecer uma amizade pessoal com Jesus, unindo-se ao seu coração através da oração, a qual ensina a encontrar a Deus em todas as coisas, sobretudo no rosto do outro. A escuta da palavra de Deus, aqui entendida não só no sentido de ouvir, mas de aceitá-la no coração, comprometendo-se em expressá-la na vida prática. Por fim, convida também à celebração eucarística, na qual os jovens megistas se alimentam duplamente da palavra e do pão eucarístico. Como não poderia deixar de ser, né, para não cair numa fé estéril, árida, sem qualquer compromisso com a vida, a espiritualidade megista os chama a ser apóstolo, a viver não só da oração, mas também da ação, em compromisso com a existência, fazendo com que a fé se expresse também no labor da vida cotidiana, fazendo das atividades desenvolvidas durante o dia um oferecimento de si para a igreja e também para o mundo. O MEG tem como linhas de ação 3 eixos, ou poderíamos dizer 3 pilares de sustentação sobre os quais se edifica.
que são o Evangelho, a Eucaristia e a missão, vividos em comunidade, obedecendo às etapas específicas de crescimento cristão. Essa tríplice linha de ação confere ao movimento eucarístico jovem um duplo caráter, de pertença eclesial e de estreita amizade com Jesus, suscitando a vida apostólica dos jovens com atuação em 3 direções. A Eucaristia é fonte de inspiração para a vida dos mejistas, que são chamados a alimentar-se do corpo e sangue de Cristo, deixando-se moldar pela vida de Jesus. Assim como Jesus se oferece em sacrifício ao Pai na Eucaristia, fazendo-se alimento para a vida espiritual de seus seguidores, os mejistas também são chamados a oferecer suas vidas a Deus no serviço à Igreja e aos irmãos. O dinamismo da Eucaristia impulsiona os jovens a espelhar Cristo em todas as dimensões da vida, seja na oração ou nos afazeres cotidianos, fazendo da própria vida uma Eucaristia, ou seja, sendo presença viva de Cristo para os outros. O MEG procura conduzir os adolescentes e os jovens ao conhecimento interior de Jesus e de sua própria palavra, formando-os com capacidade de encontrar o Senhor em todas as dimensões da vida diária, através de uma oração confiante ao Pai e da celebração comunitária da Eucaristia. A fórmula a ser seguida é contemplar para viver segundo o estilo de Jesus, ou seja, conformando, de acordo com o que ensina o manual do MEG, a fórmula a ser seguida é contemplar para viver segundo o estilo de Jesus, ou seja, conformando o próprio coração ao de Jesus, seguindo aquilo que Paulo aconselha aos filipenses. Tenham em vocês os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo. Por fim, associando-se ao Papa e à sua rede mundial de oração, os mejistas são chamados a colaborar com a missão de Cristo ao serviço das necessidades e desafios da humanidade por meio da oração e da vida prática, cotidiana, oferecendo tudo a Deus em benefício daqueles que estão na frente da missão ali envolvidos no campo missionário. Para finalizar, gostaria de deixar para vocês algumas dicas aí para vocês se aprofundarem melhor sobre o movimento eucarístico jovem. Principalmente a partir do manual do movimento eucarístico jovem, que vocês também podem adquirir. Ele é uma publicação da editora Loyola, que vocês podem adquirir nas livrarias. Nesse tempo de pandemia a coisa está complicada, vocês têm a opção do manual internacional do MEG disponível em PDF. Você pode digitar ali Manual Internacional do MEG e vai aparecer na versão em português. Esse manual que vocês podem baixar, ele tem em torno de 49 páginas, tem informações muito importantes aí sobre o MEG. Também nós temos a página do MEG no Facebook, em que você poderá encontrar informações recentes sobre a atuação do movimento, não só no Brasil, como também no mundo. Na internet nós temos 2 páginas, que é do próprio apostolado da oração no Brasil e também da Rede Mundial de Oração do Papa, que você pode, acessando ali, tem tem uma parte ali informativa sobre o que é o MEG, em que ao acessar esses sites você tem ali uma parte informativa sobre o MEG. Muito obrigado, tenham todos uma santa e abençoada semana, que Jesus os abençoe e até o nosso próximo encontro.